Boa noite, eu sou Francisco Bekele e eu vim apresentar o meu trabalho de estrutura de dados 1. Meu trabalho consiste basicamente em solucionar um labirinto que começa na primeira coluna de uma matriz e termina na última. Eu dividi as funções em duas partes, uma parte referente ao labirinto e uma parte referente a solucionar o labirinto em si. Na parte referente ao labirinto, eu tenho duas funções para alocar memória, uma para alocar a memória do labirinto e uma para alocar a memória da matriz de soluções, já que ela tem que ser preenchida com zero. Então eu uso a função calloc em vez de malloc. A função printMatrix ela imprime qualquer matriz na tela. A função freeMatrix vai desalocar a memória de qualquer matriz. E a função readMaze-from-file vai ler um arquivo txt, que é o próprio labirinto, e vai armazenar na variável maze e retornar ela para ela ser usada no solver. Vindo para o solver, a função getInitialPosition, basicamente ela percorre a primeira coluna da matriz e vai retornar o índice do primeiro 1 que ela achar. O labirinto em si é composto por zeros e uns, sendo um lugar que você pode andar e zero você não pode andar. Então ela vai percorrer essa primeira coluna e retornar a primeira entrada que ela achar. Se tiver várias entradas, ela vai retornar a primeira entrada. Se não tiver nenhuma entrada, ela retorna -1. A função isInsideMaze, basicamente ela checa se o elemento passado por parâmetro está dentro dos limites do labirinto, né? Para ela não acessar um elemento da matriz que não existe. Então essa função é para prevenir isso. A função isFinished basicamente checa se você chegou no fim do labirinto. Então ela vai checar se o elemento pertence à última coluna da matriz e se o elemento é 1, porque não adianta nada chegar no fim do labirinto, que é a última coluna, e ser 0, que é um lugar que ele não pode andar, né? Tá. Aí a função checkNeighbors é a função recursiva principal, onde tudo vai acontecer. Eu já explico ela. E a função solve, basicamente, ela chama a função recursiva pela primeira vez e verifica se há ou não uma solução. Então, se o checkNeighbors for 0, retorna 0, ou seja, não há solução para o labirinto, se não, retorna 1, que quer dizer que o labirinto foi solucionado. A função principal, a primeira coisa que ela faz é testar, ela recebe, né, um labirinto por parâmetro, os índices iniciais, o tamanho e a matriz de soluções. A primeira coisa que ela faz é testar se acabou o labirinto em si, né? Para acabar essa recursão. Então, se o labirinto tiver terminado, ele acaba a recursão e acabou o programa, né? O segundo if, basicamente, ele checa se o elemento está dentro do labirinto, com a função isInsideMaze, e se o elemento é 1, porque tem que dar para andar no elemento, né? Então, esse if, se passar por esse if, a primeira coisa que ele testa é se já passou por esse caminho antes. Então imagine que você está num elemento no meio da matriz e você veio da esquerda. Esse elemento da esquerda já vai ser 1 na matriz de soluções, porém na hora de checar os vizinhos, ele vai checar o da esquerda também e não pode voltar, né? Então é para isso que serve esse if. Aqui ele simplesmente coloca 1 na matriz de solução, né? Se for um caminho possível. E esses 4 ifs, eles checam os vizinhos, né? Então o primeiro if ele vai checar o vizinho da direita, o segundo da esquerda, o terceiro de cima, o quarto de baixo. Se ele achar um vizinho na esquerda, ele vai rechamar essa função para o vizinho da direita, né? Então ele vai repetir os passos da função, só que para o vizinho da direita. Se ele chegar num caminho que não há solução, ele vai começar a retornar 0 e na matriz de soluções ele vai colocar 0. Então ele vai desfazer o que ele fez, né? Então ele foi colocando 1, agora ele vai voltar colocando 0, que é aqui que acontece o backtracking, né? Então é isso. E aqui na main, basicamente, alocar as memórias, chamar a função em si, pegar a posição inicial e desalocar as memórias. Então eu vou mostrar aqui os testes agora. Esse primeiro teste eu fiz numa matriz que não tem entrada. Basicamente, eu fiz 5 testes, né? 2 eu fiz só para mostrar os erros, né? Então nesse caso a matriz não tem entrada. Pode ver que a primeira coluna é só 0. Então ele vai falar que a matriz não tem entrada. Se eu mudar aqui para 4...
Esse caso, ele é um labirinto que não tem saída, então pode ver que ele tem entrada, só que não tem saída. Então ele vai dar Impossible Maze. E vale lembrar também que às vezes ele pode ter entrada e pode ter saída, mas não tem um caminho que liga a entrada à saída. Então ele também vai dar Impossible Maze. E os outros labirintos, eu fiz labirintos funcionando, né, para mostrar. Então esse é o primeiro labirinto, pode ver que ele tem entrada, ele tem saída, e aqui ele achou um caminho possível. E pode ver que ele apagou todos os zooms, esse aqui é a matriz de solução, né? Então ele foi lá e fez o caminho certinho. Aqui é outro exemplo, começando aqui embaixo, terminando lá em cima. Pode ver que o labirinto era cheio de ficou só o caminho certinho. E o último exemplo, esse aqui, outro caminho, cheio de aqui em cima, aqui embaixo só a solução. E é isso.